A concordância é um fenômeno sintático. É o produto dos ajustes entre as palavras, de modo a indicar as flexões de gênero e de número. Analise a concordância nominal dos trechos em destaque na frase abaixo. As significações e os sentidos textuais e discursivos não podem estar aprisionados no interior dos textos pelas estruturas linguísticas. Vamos agora avaliar cada afirmação aqui. Identifica as asserções com V verdadeiro ou F falso, conforme sejam verdadeiro e falso. Vamos lá. Quando temos dois ou mais substantivos, os adjetivos a eles relacionados podem concordar com o substantivo mais próximo ou com a totalidade. Então vamos sempre avaliar aqui o seguinte. Se eu tiver então dois ou mais substantivos e eu tiver um adjetivo a ele relacionado, né? A gente sabe então que o adjetivo, estando depois do substantivo, ele pode concordar com ambos ou ele pode concordar com o último, uma concordância por atração. Foi isso que a gente viu, inclusive, na aula de concordância, a concordância nominal. Show de bola? Lembrando que se o adjetivo estiver antecipado, a concordância se dará com o primeiro dos núcleos, correto? Então, sempre assim, para a gente poder avaliar. Eu tenho dois substantivos e eu tenho um adjetivo antes, então eu tenho que fazer a concordância com o primeiro. Lembra? Na concordância nominal. A gente comentou sobre isso. Mas se eu tiver o adjetivo, né, na função de adjunta de nominal e ele fizer referência aos dois substantivos, ele pode concordar com a totalidade, mas também por atração ele pode concordar com o último, não há nenhum problema. Tudo bem? Mas vamos observar aqui o seguinte, olha só. As significações e os sentidos textuais e discursivos. Então, nesse caso aqui, você vai observar que os textuais e discursivos são adjetivos que concordam com significações e sentidos. Concorda comigo? Eles podem concordar com significações e sentidos, então cabe, né? Então a gente pode entender isso sem problema nenhum, ok? Então aqui vai falar do seguinte, olha, quando temos dois ou mais substantivos, os adjetivos a eles relacionados podem concordar com o substantivo mais próximo ou com a totalidade. Aí o que eu quero que você observe aqui é o seguinte, olha, se eu pego então aqui, vamos colocar aqui, ó, discursivos, tá? Ele é masculino, masculino plural, que na realidade é chamado de neutro, né? Ele concorda com significações e sentidos? Sim. Então eu poderia dizer que há significações dos sentidos discursivos, tá? Porque se eu uno, né, o gênero feminino e o gênero masculino, a gente não diz que há o gênero neutro, que é o masculino plural, beleza? Então nesse caso, você percebe, discursivos está no plural, e eu posso entender que ele está concordando somente com sentidos, mas também ele pode concordar com significações e sentidos. Então realmente cabe a concordância com ambos ou com o último. Porque você vai notar que sentidos está no masculino plural. Então, discursivos também está no masculino plural. Beleza? Então, com base nisso, é certa a afirmação, né? É verdadeira afirmação. O adjetivo linguísticas concorda em gênero e número com substantivo e estruturas. Vamos então observar que são as estruturas linguísticas estão concordando com estruturas, sem problema algum. Beleza? Show de bola. Então, é verdadeira afirmação aqui. O adjetivo discursivos refere-se aos dois substantivos, significações e sentidos, podendo concordar também somente com sentidos por atração. Lembra? Foi justamente o que a gente falou. Ele pode concordar com significações e sentidos. É um adjetivo que se encontra depois dos substantivos. Cabe sim, está certinho, né? É verdadeira afirmação. O particípio aprisionados está concordando no masculino plural, uma vez que significações e sentidos são substantivos de gêneros diferentes. Então você vai observar, olha só, as significações e os sentidos textuais e discursivos não podem ser aprisionados. Então há significações e sentidos aprisionados, beleza? Masculino plural, tendo em vista a mescla aqui, né, de gênero feminino e masculino, beleza? Então está certa também a afirmação. Temos então todas as afirmações são verdadeiras, a alternativa D de dado é a que a gente tem que marcar.